Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Amém, graças a Deus. Então, continuando o estudo da carta que o Senhor Jesus escreve para as igrejas e também espalha por todas as igrejas de todo o mundo, porque é o mesmo Deus. Jesus é o fundador da nossa igreja e através da sua palavra ele foi levando o evangelho a toda criatura. Então vamos abrir nossas Bíblias hoje na terceira carta, está em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12, carta à igreja em Pérgamo. Então no capítulo 2 começa a leitura das cartas que Jesus fala para João ler para essas 7 igrejas, encaminhar este livro para essas 7 igrejas, e ele leva uma mensagem específica para cada igreja. Já vimos a igreja em Éfeso. Se você perdeu a aula, está lá no YouTube, assista. Em Esmirna também foi a última aula. Se você perdeu, também está gravado no canal IPI de Itapira do YouTube. E hoje vamos estudar a terceira carta que está em Pérgamo. Acharam? Então vamos fazer a leitura. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém, amém e amém. Então, as 7 cartas, as 7 igrejas que estão denominadas aqui. Hoje vamos estudar a terceira carta, que é a de Pérgamo, em Apocalipse 2, 12 a 17, que acabamos de ler. Lembrando dessa estrutura, todas as 7 cartas têm a mesma estrutura. Então, vai ter a destinação para quem essa carta está sendo enviado, vai falar de uma parte da descrição que tem no capítulo 1 de Apocalipse, que tem uma descrição de Cristo Jesus. Se você também perdeu as aulas do capítulo 1, está lá no canal, mas tem lá descrevendo os aspectos do Filho do Homem, os aspectos de Jesus. Depois ele lembra a cada igreja um desses aspectos e usa essa aplicação dessa visão de Cristo, ele aplica em cada uma das 7 igrejas. Aí vem uma avaliação da saúde espiritual, todas elas ele vai avaliar, ou positivamente ou negativamente, e daí vai vir ou um elogio ou uma reprovação, ou às vezes os dois. Às vezes a igreja recebe um elogio para alguma coisa e uma condenação, uma reprovação, uma exortação para o outro aspecto da igreja. Aí vem um puxão de orelha, Deus exorta a igreja ou a continuar num caminho certo, ou arrepender e sair de um caminho errado e ir para o caminho certo. Das duas formas Deus exorta. Vem uma ordem para ouvir o Espírito. A fé vem pelo ouvir, então a gente deve sempre ouvir o Espírito Santo. E uma promessa, sempre tem uma recompensa, uma promessa aos vencedores, às vezes ao vencedor, às vezes fala aos vencedores. Então todas têm essa estrutura. E a de hoje não é diferente. A igreja de Pérgamo tem a mesma estrutura, então ele começa com a destinação, que é muito simples. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Então ele vai sempre começar assim. Quem são os anjos mesmo da igreja? Os mensageiros. Aqueles são portadores
desta carta, desta palavra, desta mensagem, são conhecidos como os anjos da igreja, os mensageiros da igreja em Pérgamo. Escreve o quê? Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Lembra lá na descrição do Filho glorificado, do Filho do Homem? E da sua boca saía-lhe? Da sua boca saía-lhe? O povo não lê a Bíblia, gente. Saía uma espada de 2 gumes, ou seja, tinha 2 cortes, cortava dos 2 lados. E nós sabemos que essa espada é a palavra de Deus. Em Efésios fala isso, Apocalipse 19, quando a gente chegar lá no capítulo 19, ele vai falar também que ele vai guerrear e vai usar essa espada que é a sua palavra. Então, no mesmo versículo, que é o 12, tem um aspecto dessa visão, e esse aspecto é importante para o que a igreja tem que ouvir de Jesus. Essa espada Jesus vai usar não só nessa igreja, mas em todas as igrejas, mas aqui especificamente, ele já introduz a questão do julgamento final. E para o julgamento final, Jesus Cristo vai usar nada mais, nada menos do que a sua palavra. Por isso que eu acho interessante, né, o poder de Deus de manter as Escrituras Sagradas, de conservar as Escrituras Sagradas até nós. Aí as pessoas ficam, mas tem 2 cartas que Paulo escreveu aos Coríntios que não está aqui. Mas tem não sei o que. Gente, o que chegou até nós é o que Deus vai cobrar. Então, se não está aqui uma das cartas, porque era só para Corinto. Eu creio nisso. Se chegou até nós as 2 cartas, é para nós. As outras 2, se não chegou, porque era só para a igreja de Corinto naquela época. Senão, Deus teria conservado e ela tinha chegado para nós. E às vezes ficar criticando as cartas que não tem, obedece as que tem. Interessante, né? As pessoas ficarem caçando as coisas. Mas eu... Não, filho, ainda bem que só tem esses, aí é menos peso para nós. Vamos obedecer essa palavra do Senhor. Então ele usa o Evangelho, usa a sua palavra, e ninguém vai ter surpresinha no céu. Então no julgamento, até na batalha final que Deus vai fazer, lá no morro, junto com todas as nações, ele vai usar a espada que sai da sua boca. E a palavra de Deus tem poder? Basta uma só palavra e meu servo será salvo. Nossa, com uma palavra só, Deus pode salvar uma pessoa. Basta uma palavra de Jesus contra a tempestade do mar e a tempestade se acalma. Então a palavra de Deus, a palavra de Jesus tem muito poder. Então ele lembra aqui, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, aquele que tem a palavra. E sim, essa palavra tem poder de discernir o certo do errado. Essa palavra tem poder, como diz a metáfora de Paulo, de dividir juntas e medulas, ou seja, de separar as coisas. Essa palavra tem o poder de separar o joio do trigo. Então Deus usa a sua palavra para julgar todas as coisas, para abençoar as pessoas, para exortar as pessoas. Então a gente deve conhecer a palavra de Deus, deve ler a palavra de Deus, porque nela tem a vida eterna. Então ele lembra desse aspecto importante daquela visão do capítulo 1 de Jesus como portador da palavra, como porta-voz de Deus. E a palavra pode ser bênção ou maldição. Lá em Deuteronômio, Deus já falou para os judeus, desde o princípio da lei, você tem a escolher a bênção e a maldição. Se você obedecer os meus mandamentos, você será abençoado, você será bem-aventurado. Mas diz lá, se você não obedecer as minhas palavras, com certeza você já está amaldiçoado. Então a palavra de Deus tem o poder. Ou este livro vai fazer você chegar até Deus, ou este livro vai te afastar de Deus por toda a eternidade. Eu escolho me aproximar de Deus, e você? Todo mundo escolhe se aproximar de Deus?
Esse é o significado de dois gumes. Então tem dois julgamentos, tem dois lados. E é a mesma palavra que Cristo vai usar no dia do julgamento. Então ele lembra, depois vocês vão ser importante que ele lembrar deste aspecto, dessa espada, desta palavra. Aí, no versículo 13, acompanhe comigo, conheço o lugar em que habitas. Então, no capítulo 2, versículo 2, ele fala, conheço as tuas obras. No versículo 9, ele conheço a tribulação, a tua pobreza. E agora, ele usa a mesma expressão, conheço o lugar em que habitas. Amém, Nina? Onde está o trono de Satanás? E que conservas o meu nome e não negastes a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual for morto entre vós, onde Satanás habita. Então, quando ele faz uma avaliação da saúde espiritual, ele lembra de onde eles moram. Pérgamo tinha o maior centro de adoração a César. Sim, o imperador era adorado na época do império. Tinha culto ao imperador. Sabiam disso? O imperador era semideus. Ele é representado o nome de Deus. Então tinha estátuas gigantes do imperador, onde as pessoas tinham que se curvar perante a estátua, tinham que prestar cultos, tinha templo para que as pessoas pudessem prestar culto ao imperador. Ficou conhecido como culto a César. Então ficou o nome de César, mas era para todos os imperadores. Entrava imperador, saía imperador, todos eram adorados pelo povo. Só que tinha uma expressão na época de Jesus, do Império Romano, César é o Senhor. Então as pessoas repetiam, César é o Senhor em adoração, César é o Senhor. Mas quando Jesus Cristo veio, quando as pessoas se converteram, quem era o Senhor das suas vidas? Jesus. Então por isso que até hoje, tem um nome lá da Igreja Universal, o que está escrito nas Igrejas Universal? Jesus Cristo é o Senhor. E realmente deveria ser. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então, eles entenderam que eles não podiam se curvar perante César e declarar que César era o Senhor, porque agora o Senhor da vida deles era Jesus. Por isso que ele já fala, na análise espiritual, ele já começa assim, conheço o lugar onde habitas e que está ali o trono de Satanás. Então não é literal, não tinha uma cadeira, um trono lá onde Satanás ficava sentado. Isso é uma alusão à adoração da estátua, à adoração de César, a adoração dos deuses que eram considerados os reis lá naquela cidade. Então era uma cidade tão idólatra, que era conhecida como habitação de Satanás, onde o trono de Satanás estava. Lá na última carta de Esmirna, que a gente estudou semana passada, no versículo 9, fala daqueles que se declaram judeus e não são, antes são sinagoga de Satanás. Então ele usa essa expressão, tudo aquilo que não é de Deus é do mal. Tudo aquilo que não é do Senhor é de Satanás. Então existe a lei de Deus, existe a lei dos homens. A lei dos homens é falha, por mais justa que tente ser, mas a lei dos homens é falha. Somente a lei de Deus é perfeita, somente a lei de Deus é justa. Então o império, presta atenção nisso, que isso é importante depois lá nas bestas, quando a gente for estudar. O Império Romano era considerado uma força demoníaca, era considerado um sistema demoníaco, não só porque eles eram cruéis, não só porque eles matavam, não só porque junto com os judeus eles mataram Jesus Cristo, eles torturavam as pessoas, é porque era um sistema corrupto. Por isso que Jesus Cristo veio e decretou o reino dos céus, o reino de Deus, porque todos os outros reinos jaz no pecado, todos os outros reinos jaz no maligno. Então hoje as pessoas, se lutassem com a mesma força que lutam pelos seus partidos, lutassem pelo reino de Deus,
Jesus Cristo já teria voltado. Se brigasse tanto como briga por partido Y, por partido X, se lutasse pela fé evangélica e pela pregação do Evangelho, o mundo estaria bem melhor. Então, isso é o mais importante. Nós adoramos onde está o trono de Deus. Aliás, no capítulo 4, assim que ele termina as cartas, os 2 e 3 são as cartas, já no capítulo 4 tem a descrição do trono de Deus. Então ele vai falar desse trono de Satanás aqui, que é o mundo, que é o pecado, que são os sistemas falidos, os sistemas corruptos, e no capítulo 4 ele vai descrever como é o trono de Deus e como funciona o trono de Deus. Então, este lugar que eu conheço, vocês habitam onde está o trono de Satanás. Então, uma igreja estava cedida onde era um centro de adoração ao rei, ao imperador, e as pessoas, todos os cidadãos deveriam prestar homenagem, deveriam se curvar a esse Deus. Não só o imperador, lá era um centro de muitas adorações. Tinham prostitutas cultuais, tinha Sépio, que era um deus, que era uma cobra. Tem até no símbolo da medicina, tem aquelas duas cobrinhas assim, vem daí, desse deus que era adorado. Então tinha um templo deste deus lá. Então era uma cidade muito idólatra, por isso que ele chamava trono de Satanás. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Olha que interessante, embora estivesse numa cidade idólatra, uma cidade pagã, numa cidade que cultuava imperadores e que faziam festas para imperadores, Deus fala assim, mas no meio desse trono, no meio da cidade, você conservou o meu nome e não negou a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então ele faz questão de repetir 2 vezes que aquela cidade era onde estava o trono de Satanás e aquela cidade é onde Satanás habita. Então repito, lá não é inferno, lá é uma cidade idólatra, onde era representada este trono de idolatria, esse trono de prostituição, esse trono de carne sacrificada a ídolos, que acontecia muitas festas a esses deuses, e vocês se mantiveram fiéis. E ele cita, é uma das únicas, no Apocalipse é a única, depois nos Evangelhos, no Atos, são citados outros mártires, mas Antipas era um mártir. O que é um mártir? Aquele que morre por causa do nome de Jesus. Aquele que mesmo sendo colocado contra a parede para negar a sua fé, negar o seu Deus, que é Jesus Cristo, eles ficaram fiéis, não negaram a minha fé. Então a fé vem de Jesus, não vem de nós. E ele cita Antipas e chama Antipas de minha testemunha, meu fiel. Eu acho que é o maior elogio de todo o universo. Então ser chamado de bonito é gostoso, né? Fala assim, pastor, você é lindo. O povo feio, viu? Vou te falar, viu? Eu sei que vocês pensaram nisso. Esse elogio que eu sou bonito, vocês sempre fazem, e eu o sou, é bom. Mas Jesus falar para mim, você é minha testemunha e você é meu fiel, não tem preço. Quem gostaria de ouvir isso de Jesus? Então seja uma testemunha e seja fiel, porque Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém. Às vezes a gente conta umas mentirinhas, né? Nossa, como você está bonita. Às vezes não está tão bonita assim. A gente faz por educação. Mas Jesus, não. Jesus, se tiver com a alma feia, ele vai falar que você está com a alma feia. Então, quando ele cita Antipas e elogia Antipas, chamando ele de minha testemunha. Então, qual que é o cerne? Qual que é a mensagem principal do livro de Apocalipse? O testemunho de Jesus. Por que João estava preso na ilha de Patmos? Por testemunhar Jesus e a sua palavra. Então a mensagem principal do livro de Apocalipse não é terrorismo, que nem muitos pregam, não é medo, não é isso, não é aquilo. É testemunhar do nome de Jesus. Por isso que ele fala, essa é a minha testemunha e o meu fiel. Deus é fiel? Sim. E Jesus chama Antipas de meu
fiel. Então esse minha, dá uma sensação de pertencimento. Antipas é meu, ele é o meu fiel, ele é minha testemunha. Então isso é muito importante, isso é muito bonito, porque é a mensagem principal de manter a fé, mesmo no mundo caído, mesmo no mundo corrupto, mesmo no mundo já nos seus próprios delitos e pecado, mesmo no mundo onde habita o trono de Satanás, eu não vou me curvar a nenhum sistema, eu não vou me curvar a nenhuma falácia, eu não vou me curvar a nenhuma doutrina que não seja a doutrina de Deus. Presta atenção nisso, porque depois ele vai falar de Balaão e dos nicolaítas de novo, que essas pessoas se curvam a outras doutrinas, mas a doutrina evangélica, a espada que sai da boca de Jesus, representa o evangelho. Essa doutrina é que deve habitar o nosso coração. Então, qual que é a avaliação da saúde? Você conserva o meu nome e não negaste a minha fé. Ele cita Antipas para reforçar, nos tempos de Antipas, o meu fiel, a minha testemunha, de conservar. Ô Nina, deixa a porta aberta, por favor, ou tranca de uma vez, para conservar o nome de Jesus e não negar a fé que nós temos em Cristo Jesus. Avaliação até agora? Positiva, né? Você não gostaria de ouvir isso de Jesus? Oh, como nós gostaríamos, né? Aí vem um elogio ou reprovação. Sustentam a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Volta para o 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Então não é uma coisa só, não. Vai listar algumas coisas que eu tenho contra ti. Então será que se Deus fosse fazer uma lista dos prós e contras, teria mais elogios para nós ou mais críticas para nós? Será? Críticas, Cláudia? Você fez uma cara, será que não tem mais elogios para nós? Não. Então Deus faz esse elogio aos que se conservaram fiéis, e agora ele tem algumas coisas. Lembra que ele está falando para uma igreja. Então ele não está falando para uma pessoa só. Então tem gente que fala, mas por que ele elogia e depois ele critica? Tem um lado da igreja que ele elogia, tem alguns aspectos de alguns irmãos que ele elogia, tem alguns grupos que ele elogia, e tem alguns outros irmãos que estão na mesma igreja, como ele escreve para toda a igreja, então ele critica o que está de errado naquela igreja. Então lembra, tem igreja que ele só elogia, tem igreja que ele elogia e critica, e tem igreja que ele só critica. Então tem algumas igrejas que só vão receber crítica, e outras mescla positivo e negativo, e duas só recebem só elogios. Mas vamos ver o que ele tem contra aqui, ó. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Ó, presta atenção nos detalhes do texto. Ele está falando que toda a igreja sustenta a doutrina de Balaão? Não. Tens, então isso que a gente tem que prestar atenção. Então, ele não está criticando toda a igreja, pois tens aí os que, então alguns que, não todos, porque ele falou que a igreja é fiel. Ele falou de Antipas, que era dessa igreja, que é testemunha fiel, e de um grupo que é testemunha fiel. Porém, tem dois outros grupos que não são tão fiéis assim, pois o que tens aí, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, o que era chamado aqui de doutrina de Balaão? No livro de Números, você vai ler em casa, que aqui não dá tempo de ler, do capítulo 22 até o capítulo 25, tem essa história de Balaque. Balaque era rei dos Moabitas. E ele contratou, e quando eu disse contratou, pagou Balaão, um profeta, Balaão, a blasfemar, a profetizar contra os soldados de Israel, contra a nação de Israel, a que ele chama filhos de Israel. Só que o Balaão foi impedido pelo próprio Deus. O próprio Deus não permitiu
que ele profetizasse contra os filhos de Israel, que ele blasfemassem os filhos de Israel, porque o que é de Deus, inimigo nenhum toma, amém? Então, e Deus protegeu. Só que Balaão, como Deus o impediu de profetizar contra, ele começou a armar ciladas, ele e Balaque, que é o que contratou o rei dos Moabitas, fazer ciladas para que os filhos de Israel caíssem em tentação. E duas coisas eles usaram, cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Duas coisas que as pessoas mais pecam: comida e sexo, né? Hoje o mundo é uma idolatria por comida, não é? O mundo é uma idolatria por sexo. Então Balaão começou a fazer armadilhas, fazer festas com comida sacrificada a outros deuses, para que os filhos de Israel fossem lá e comessem. E era terminantemente proibido comer comidas sacrificadas a ídolos. Então Balaque pegou as pessoas, junto com o profeta Balaão, pelo estômago. E também os homens, eles contratavam prostitutas para que cantassem, para que atraíssem, para que elogiassem os filhos de Israel e os convidassem a praticar também o pecado da prostituição. E muitos filhos de Israel caíram nesta armadilha. Muitos, não disse todos, mas muitos caíram nesta armadilha. Então ficou conhecida como a doutrina de Balaão. Será que a doutrina de Balaão existe até hoje? Existe, né, irmã? Existe. Então ainda muitos pecam por isso, por comida, muitos pecam por... Paulo discutiu muito isso, o que é carne sacrificada a ídolo, o que são essas festas idólatras que as pessoas participavam, e por causa de prostituição, então nem se fala como as pessoas perdem a razão, como as pessoas brigam, como as pessoas são arrastadas por causa de sexo, por causa da prostituição. Então ele lembra, alguns aí na igreja de Pérgamo, então tem uns fiéis que não se deixam levar por essa doutrina do mundo pagão, onde habita Satanás, e tem uns aí que estão participando dessas orgias. A cidade oferecia orgias cultuais. Tem muitos aí que estão em comunhão com essas adorações que tem a César, essas adorações que tem a Cépio, ao Deus serpente, e vocês estão indo lá, tendo comunhão e comendo essas comidas sacrificadas a estes ídolos. Então eram parte da igreja que vivia com um pé na igreja, outro pé no mundo. Então ele condena esse grupo, ele condena esses que seguiam essa doutrina de Balaão. Verso 15: outros sim também, mais um grupo, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas, ou Nicolaitas, como alguns gostam de falar. Para mim tem um acento no i. Volta lá no capítulo 2 mesmo, no versículo 6. Olha o que Deus falou, para lembrar que nós já estudamos essa carta. No versículo 6: tens contudo a teu favor, olha aqui que é um elogio, não é? Tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Então a igreja de Éfeso conhecia a doutrina de Nicolau. Nicolau suspeitam que é o diácono eleito lá em Atos capítulo 6, e depois se perverteu, depois começou a contar um monte de historinhas, virou um falso profeta e falava que as pessoas tinham que separar o corpo do espírito, que o espírito pertence a Deus, mas o corpo você pode fazer o que quiser com ele. Muitos pensam isso até hoje. Mas eu vou na igreja, eu oro, depois o que eu faço com o meu corpo não é importante. O pastor Marcelo pregou no último domingo que o nosso corpo é templo do Espírito, né? Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, santuário de Deus sois vós, aquele texto maravilhoso. Então, mas essa doutrina dizia, baseado na filosofia grega, baseado na filosofia platônica, de que o mundo ideal é uma coisa e o mundo real é outra, e que o corpo é o cárcere da alma. O corpo, na verdade, não é muito importante, o importante é o espírito. Então, rodava muito, até hoje
em algumas religiões, se diz que o corpo não é importante, o importante é o espírito. O corpo é importante, é através do corpo que eu adoro a Deus, que eu sirvo a Deus. Os instrumentos do meu corpo são usados para servir a Deus ou para servir a Satanás. Então, o pecado contra o corpo. Então, Deus fala muito sobre o corpo, como nós devemos lidar com o nosso corpo. Então, uma das falácias, uma das heresias que eles sustentavam é chamado como doutrina dos nicolaítas, que pregavam coisas contrárias ao Evangelho de Deus. Então, o que Éfeso recebeu como elogio, tenho ao teu favor que vocês odeiam esses nicolaítas, eu também odeio, mas para Pérgamo, olha, eu tenho contra vocês que vocês sustentam a doutrina deste povo que vive heresia. Então você percebe que essa doutrina é muito bem divulgada, ela é citada na carta de Éfeso, é citada aqui na carta de Pérgamo, que as pessoas sustentavam. Sustentar é praticar. O que é sustentar o Evangelho? Praticar. O que é sustentar a doutrina de Balaão? Praticar. Então ele tem essa crítica, é uma reprovação, na verdade, ele reprova aqueles que sustentam tanto a doutrina de Balaão quanto a doutrina dos nicolaítas. Seguindo aí no modelo, aí vem a palavra de exortação, no versículo 16. Puxa a orelha, portanto, arrepende-te. Então, sempre fala para a igreja, ele dá uma chance. Está falando para quem? Para os fiéis? Não, para os que seguem Antipas. Então ele coloca lá Antipas como modelo, minha testemunha, meu fiel, e Balaque e os nicolaítas como modelo negativo. E vocês devem negar essas doutrinas e devem seguir o exemplo de Antipas. Então estes que seguiam essas duas doutrinas, arrepende-te. E se não, ou seja, se não se arrepender, venho a ti sem demora. E contra eles, tanto os que praticam a doutrina de Balaão, quanto aqueles que praticam a doutrina dos nicolaítas, eu venho sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem gostaria de encarar a espada que sai da boca de Jesus? Faz fila aqui, quem gostaria de encarar? Então ele chama de ao arrependimento. O que ele está falando aqui? Jesus não está falando que vai decapitar as pessoas, como o império fazia, né? Então se não se curvava a César, uma das crueldades que se tinha era a decapitação. Então seria decapitado com uma espada. Mas a espada de Jesus é diferente. A espada de Jesus, por isso que ela é de dois gumes, ela convida ao arrependimento. Então essa espada, essa palavra, convida essas pessoas que estavam fora da sã doutrina a se arrependerem. Arrependam-te. E se não se arrepender? Aí sim, com a mesma espada, então a espada que oferece arrependimento é a mesma espada que oferece julgamento. Por isso que é de dois gumes, tem dois sentidos a palavra de Deus. Para os salvos, para os fiéis, ela é bênção, mas para os não salvos e para os infiéis, ela é maldição. A mesma espada pode ser bênção ou pode ser maldição, mas sempre há tempo de arrependimento, até que Jesus Cristo venha. Então, no dia do juízo, não tem mais tempo para arrependimento, mas até que Cristo venha, enquanto tivermos oportunidade, Ele vai divulgando essa espada, essa palavra que sai da sua boca, e chamando todas as pessoas ao arrependimento. Marcos 1,15. O reino de Deus está próximo. Arrependam e creia no Evangelho. Então, quando ele fala lá em Marcos 1,15, no início do seu ministério, Jesus fala isso. Olha, gente, está se aproximando o dia do juízo, está se aproximando o reino de Deus. Então é tempo de se arrepender e crer no Evangelho. E o Evangelho é essa palavra que sai da boca de Jesus. Jesus não tem nenhuma outra palavra, é a única palavra, que é o Evangelho que ele veio nos trazer. E o Evangelho chama ao arrependimento. Então esses que já eram da igreja, mas se enveredaram para o trono de Satanás, se enveredaram para a doutrina de Balaão, se enveredaram para a doutrina dos nicolaítas, agora Jesus chama de volta ao arrependimento. Mas se não houver arrependimento, venho a ti sem demora. Jesus Cristo está demorando para voltar?
Não demora. Eis que cedo venho. Então ele prometeu vir. Para a gente, passou 2000 anos, parece que está demorando muito, mas para Deus é um milésimo de segundo. Um ano, um dia como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Então, que são 2000 anos na nossa história, para Deus pode ser 2 dias apenas. Então, Jesus prometeu que viria. Então, ele já introduz de novo essa questão da vinda de Jesus. Eis que vem sem demora, e contra eles pelejarei. Já está citando aqui a guerra de Armagedon, vai ser uma peleja, lá em Gog e Magog, que é chamado esse morro, que a gente vai entender depois o que são essas 2 cidades, quando lá chegarmos, mas ele vai reunir todas as nações com o anticristo, a besta do mar, a besta da terra, e vai pelejar contra eles. E Jesus vai usar fuzil, amém? Jesus vai usar tanque de guerra, Jesus vai usar metralhadora nesta peleja. O que Jesus vai usar? A sua palavra. Ele fala lá, 19 tem essa descrição, muito legal esse texto. Ele vai usar a sua palavra. A palavra de Deus tem poder para salvar e para condenar. As duas, 2 gumes, tanto salva quanto condena. Mas ele está dando chance, e sem demora ele virá. Lembra da parábola das 10 virgens? As prudentes conservaram a fé, conservaram o testemunho, conservaram a espera pelo noivo, mas as imprudentes foram para o mundo onde habita o trono, onde está o trono de Satanás, comprar azeite, e quando elas voltaram, Jesus Cristo, ou o noivo já tinha vindo e fechado a porta. Então esse venho sem demora é exatamente isso. Não sabeis o dia nem a hora, mas ele vem. Então, para a gente estar preparado, se arrepender e não ficar sendo enganado por Balaão, por comida, por sexo, sendo pelos nicolaítas, liberdade para fazer o que você quiser. Não, isso é libertinagem. Nós precisamos seguir a vontade de Deus, essa palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra de exortação é arrependimento. E, se não arrepender, então aqui tem uma bênção e uma maldição. Arrependimento, bênção. Não arrependimento, eu venho a ti, eu pelejarei contra a ti com a espada da minha boca. Então a própria espada vai te condenar. A frase-chave: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, sempre repito, Jesus Cristo repetiu por 7 vezes esta frase. Ele termina praticamente todas as cartas com esta frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Você tem ouvidos? Sim ou não? Então, ouça o que o Espírito Santo. Por quê? É para ouvir o Balaão? O que aconteceu com o povo de Israel que ouviu o Balaão? Caíram no erro, caíram na desgraça. É para ouvir o Nicolau? Você sabia que o Papai Noel chama Nicolau também? Não sabia? Então fica ouvindo o Papai Noel, vem? Fica escrevendo cartinha para o Papai Noel, você vai ver o que você vai receber. Tem nada a ver, viu, querido? Só que ele chama Nicolau, também é conhecido como Nicolau, o Papai Noel, ou Santa Claus. Então, nós temos que dar ouvido à palavra de Deus, temos que dar ouvido ao que o Espírito Santo diz às igrejas. Não o que Balaão fala, não o que o mundo fala, não o que políticos falam. Aí é onde Satanás habita. Então, ficar dando ouvido a falsas esperanças que político dá, e aqui acontecia muito, porque César prometia o mundo e o fundo para que quem tinha direito como cidadãos romanos teriam o mundo e o fundo. Mas não, você tem que ouvir o que Jesus promete, porque o único que promete e cumpre é Jesus. O único que promete e cumpre, quem que é? Jesus. Ele é o fiel. Ele é chamado no capítulo 1 também, na descrição, como a testemunha fiel. Jesus é o único que é fiel. Então nós temos ouvidos, nós vamos ouvir a palavra de Deus todos os dias. E termina, como sempre também, como uma promessa aos vencedores. E o que ele diz? Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Então isso é muito interessante.
Tinha uma parábola, uma fábula, uma história entre os judeus, que quando eles foram capturados pelos babilônicos, Ezequiel, um profeta, escondeu um jarro de maná. O que tinha dentro da Arca da Aliança? Um cajado, as tábuas da lei e um jarro com maná. Então aquele era o símbolo máximo da fé judaica. O cajado, que era Deus dirigindo o povo, o pastor do povo, as tábuas da lei, que eram os mandamentos de Deus, e o maná, que era o sustento da fé do povo, isso que representava. E tem essa lenda que quando a arca foi roubada, e até hoje não acharam esta arca, ela foi roubada, conhecido como a arca perdida, e eles falam que o profeta escondeu, Jeremias escondeu um pote nas montanhas, e que até hoje não foi encontrado também. Então ele usa esta lenda, ele usa esta crença dos judeus, e fala, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, ou seja, eu vou dar sustento eterno. Para que serviu o maná? Sustento. Então, de vez de ficar comendo carnes sacrificadas a ídolos, vocês deviam comer o maná que vem do céu. E quem que é o maná no Novo Testamento? Jesus. Jesus usa esse texto. Ele fala assim, ó, assim como o seu pai Moisés dava o maná no deserto, eu dou o pão da vida. Então, em João, tem um texto muito bonito, no capítulo 8, 9, 10, que ele vai falando da questão do alimento, do pão da vida. Então, eu sou o pão da vida. E ele afirma assim, eu sou o pão que desceu do céu. Então Jesus é esse pão que desceu do céu. Então esse maná que sustentava o povo na travessia do deserto, Jesus é o que nos sustenta na nossa travessia. Então ser fiel, esse maná aqui é promessa do sustento de Deus em toda e qualquer situação. Então o vencedor, ele vai ter esse maná, vai ter esse sustento por toda a eternidade e nada lhe faltará. Uma alusão também ao Salmo 23. O Senhor é o meu? Ou está escrito lá, César é o meu pastor? Está escrito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então a promessa do sustento de Deus, o sustento da vontade de Deus. Então esse é esse maná escondido. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então é uma alusão muito interessante. Nessa cidade, não só nessa, mas nessa cidade que tinha o trono de Satanás, que tinha o templo em adoração ao imperador, ao rei, que tinha esses deuses que eram cultuados, eles faziam festas, eles faziam banquetes. Por isso que eles chamam de carne, de comidas sacrificadas a ídolos. Eles faziam essas festas regadas com muita comida. Lembra de Daniel, lá no palácio do Nabucodonosor? Ele não queria comer a comida sacrificadas a ídolos. E ele pediu para o copeiro-chefe, só dá legumes para ele, só dá coisas que não estão no banquete, que eu não quero me contaminar com esse banquete. Então é a mesma ideia. Então tinha essas festas, por isso que até hoje muitas pessoas perguntam se pode ou não pode ir na festa de maio. Por quê? A festa de maio é uma festa dedicada a um santo. Então as pessoas, não, mas pode ou não pode, como é que funciona isso? Hoje é a mesma lei, hoje não é a mesma lei. Então vem dessa cultura bíblica que eles ofereciam, tinham sacrifícios a esses deuses, e depois esse banquete também era oferecido a esses deuses, principalmente a César. E não eram todos que podiam participar. Por exemplo, o cristão fiel participava? Não. Você recebia uma pedrinha branca. E nessa pedrinha, sabe quando você vai numa festa que tem azeitona? O que é azeitona, os antigos aí? Era um convitinho, um papelzinho, e se você chegasse na porta da festa, você não tinha esse papelzinho que você foi convidado, você não entrava. Hoje é chique, hoje é QR Code. Você chega numa festa, você tem o QR Code no celular, ele lê lá, e se você não tem o QR Code, você não entra. Mas na época de Jesus não tinha QR Code, na época de João não tinha QR Code, era uma pedra escrita o
nome. Então, se você chegasse lá com esta pedra específica, você entrava na festa. Então, era uma pedra convite, vamos chamar assim. Tal. E ninguém sabia que nome que era. Por quê? Se eu soubesse, eu vou copiar. Então, tinha um nome secreto lá. Então, só o convidado que sabia e quem ia estar na portaria lá, que sabia, para ninguém falsificar. Porque senão eu pego uma pedra e escrevo o meu nome, então eu posso entrar. Então era um nome senha que tinha nesta pedra. Então João também usa esta alusão. Jesus fala de um grande banquete. Só que esse grande banquete não vai ser comida sacrificada a ídolos. Esse grande banquete é lá no céu. Bonito, né? Então quem vai chegar lá no céu com a pedrinha branca? Eu. Então é uma pedra convite. Então, ao vencedor, tanto o maná, você não precisa comer dessa comida sacrificada, porque é Deus que te sustenta. E você não precisa participar dessas festas, porque tem uma festa no céu. E mesmo se não tem essa pedrinha aí, que as pessoas têm, que os importantes têm, que os famosos têm, essa pedrinha para entrar nessas festas, Deus vai te dar uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome. O novo nome simboliza salvação. O novo nome simboliza resgate. Que ninguém sabe, ninguém conhece este nome, exceto aquele que o recebe. Então você vai receber uma pedrinha e você vai ver que nome que está escrito lá. E qual será o seu novo nome no céu? Você não sabe? Aguarde, vai estar escrito nessa pedrinha. Você mostra para mim a pedrinha? Quando você chegar no céu, o pastor, sou eu, com o meu nome aqui. Então é só uma analogia entre o banquete de sacrifício e o maná que cai do céu, que é Jesus, que é o pão que veio do céu. Entre um convite para uma festa pagã, um convite para um centro de perdição, onde Satanás habita, para um convite para o banquete espiritual que está em Cristo Jesus. O mundo pode oferecer um banquete, mas Jesus também oferece um banquete. Balaão oferece um banquete, os nicolaítas oferecem um banquete, mas Jesus oferece também o banquete. Qual você escolhe? Qual? O de Jesus? Então arrependam-se dos pecados, arrependam das falsas doutrinas, para que você seja esse vencedor. Esse vencedor receberá esta recompensa do maná escondido, sustento eterno, e da pedrinha com o seu nome, o nome de Cristo, o seu nome, para essa grande festa no céu. Amém? Amém e amém. Alguma pergunta? Entenderam tudo? Entenderam, né? Graças a Deus. Posso perguntar, Vanessa? Você entendeu tudo? Quem é Antipas? Quem que é o quê? O exemplo, muito bem. Salva de palmas para o Maurício. Antipas é o exemplo. Sim, é o exemplo de fiel. A minha fiel e minha testemunha. Quem é Balaão? O exemplo negativo, né? O exemplo ruim. Exato, esse aí não é para seguir, não é para seguir as ciladas do diabo, do Satanás, mas seguir a doutrina de Antipas, de fiel testemunha, a doutrina de Jesus. Amém.